Bom dia, bom dia, bom dia. Começando o nosso dia 11 dias. Você tem participado, você já pode ganhar a sua plaquinha. 11 dias, lendo a Bíblia todo dia, lendo, extraindo, aprendendo, crescendo, praticando. Estamos aos 11 dias. E hoje é sexta-feira. Sextou, né? Vamos lá? Deixa o Instagram só avisar as pessoas que nós já chegamos, que elas possam vir e participar. Sexta-feira. Então vamos lá, vamos começar o dia de hoje. A leitura hoje do Antigo Testamento, ela está em 1 Crônicas 11, no verso 1. 1 Crônicas 11, no verso 1, e vai até 1 Crônicas 12, no verso 18. O que nós vamos encontrar aqui hoje? Hoje está falando da história de Saul, mas também da história de Davi. Quando Saul ele é morto, mas também quando Davi recebe o trono. Quando ele é colocado, quando ele é ungido rei, ele é reconhecido rei sobre todo o Israel. Então, vamos lá. 1 Crônicas 11, no verso 2. O que fala aqui? Presta atenção. Primeira Crônicas 11, no verso 2, fala assim: no passado, quando Saul era rei, era você que liderava o exército de Israel. E o Senhor, seu Deus, lhe disse: você será pastor do meu povo, Israel. Será o líder do meu Israel. O que já começa a mostrar aqui no início desse texto de hoje, né? Deus ele coloca Davi como pastor sobre o povo dele. Quem era o povo de Deus? Israel. Então Davi é colocado como pastor, não era simplesmente um rei. Ele estava ali como um pastor. E Davi entendia esse vocábulo muito bem. Davi entendia essa terminologia, que ele era um pastor para o povo de Deus de uma maneira muito clara, porque Davi, antes de ser ungido rei, ele estava como pastor na casa do seu pai. E o que nós podemos aprender com isso? Veja bem, mesmo quando Saul era rei, Davi, ele já exercia uma liderança. Ele sempre teve uma liderança muito forte. Agora, isso nos mostra o quê? Que o chamado não espera o título. Chamado não espera título oficial. O que é esse título oficial? O reconhecimento. O chamado ele vem antes do reconhecimento. Porque muitas vezes a pessoa ela tem um engano que ela só pode fazer algo, que ela só pode começar a exercer aquilo que Deus colocou dentro dela através de um reconhecimento. E o reconhecimento, irmão, é a comprovação de algo que você já carrega. Então, não é uma questão de eu ser reconhecido para fazer depois. Quando você tem um chamado da parte de Deus, você começa a caminhar nesse chamado e a evidência, o fruto daquele chamado que você carrega vai gerar o reconhecimento público. Então, quanto mais a pessoa ela se lança naquilo que Deus realmente já colocou no coração dela, o fruto vai vir no tempo. O reconhecimento externo, ele vem no tempo. A primeira pessoa a conhecer o chamado deve ser a própria pessoa. Então, quando você estuda a história de Davi, você vai ver ali que houve 3 unções. Ele recebeu 3 unções distintas, em momentos distintos, para o tempo que ele estava vivendo. A última unção que ele recebe, ele é ungido rei sobre toda a geografia de Israel. Ele não ficou mais resignado, limitado à unção que ele tinha recebido antes disso. Ele recebe uma unção que realmente trazia sobre ele o reconhecimento daquilo que a palavra de Deus já tinha determinado lá atrás. 1 Samuel capítulo 15,
15 não, acho que foi 14. Quando Samuel vai à casa de Jessé e unge Davi diante do seu pai, dos seus irmãos e de todas as autoridades que estavam ali, que Davi seria o próximo rei de Israel, aquele que viria depois de Saul. Isso era tão forte na vida de Davi que Saul percebia isso. Saul percebeu isso muito rapidamente, que Davi realmente seria o próximo rei de Israel. No verso 5, 1 Crônicas, no verso 5, vai falar assim, aqui está falando de vários homens, dos homens de Davi, presta atenção. Verso 5 fala, os jebuseus zombaram de Davi, você jamais entrará aqui. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada a cidade de Davi. Davi tinha dito a seus soldados, o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante dos meus exércitos. O que isso mostra? Preste atenção. O que isso mostra? Tomar território exige ousadia. Invadir um território demanda da pessoa muita ousadia. Os jebuseus se levantaram para dizer que Davi não poderia, bom dia Marlene, que Davi não poderia entrar ali, porque aquele lugar era uma fortaleza. Mas o que acontece? Presta atenção, territórios espirituais sempre terão vozes que dizem, você não vai entrar. Quando Deus te chama a uma nova geografia, a um novo lugar, a um novo posicionamento, sempre haverá resistência. Graça e paz, minha irmã. Sempre haverá a resistência, sempre haverá uma oposição, sempre haverá um levante. Por quê? Porque imagine, você está num tempo de expansão, você está num tempo de crescimento, num tempo de alargar as tendas. Então, nesse tempo, há uma resistência, muitas vezes, naturalmente espiritual, há uma resistência espiritual que não quer que você avance, que não quer que você cresça, porque se você está levando o reino, se você é um agente do reino, se você é uma pessoa que no seu crescimento, o reino de Deus cresce através de você, haverá uma resistência espiritual. Agora, presta atenção, mas também pode se levantar resistências naturais. Pessoas, homens, mulheres, que vão resistir o seu crescimento, que vão resistir à sua expansão, que vão resistir àquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Isso vai demandar o que da sua vida? Não que você concorde com eles, não que você espere a aprovação deles, mas isso vai demandar da vida da pessoa que ela seja mais ousada. Isso mostra, né, quando você vê o desfecho aqui daquilo que acontece, só vence quem avança mesmo com a zombaria. É não esperar o aplauso, a aceitação, é não esperar a aprovação de pessoas para que você possa avançar e fazer aquilo que você tem que fazer. Porque o que acontece? As pessoas, elas não vão respeitar aquilo que você diz, mas elas vão ver e vão reconhecer aquilo que realmente você fez. Então, quem espera a aprovação nunca vai se mover. Quem espera um sinal de aprovação dos homens para poder fazer aquilo que Deus já colocou no seu coração, você sempre vai experimentar uma grande resistência, uma dúvida. Por quê? Porque ainda não foi feito. 1 Crônicas 11, no verso 10, olha o que fala. Estes foram os líderes dos guerreiros valentes de Davi. Estamos falando aqui do exército de Davi. E presta bem atenção, quem era o exército de Davi? Quando você vai lá, quando Saul começa a perseguir Davi, Davi vai parar na caverna de Adulão. Na caverna de Adulão, a palavra de Deus fala que os pobres, os endividados, os amargurados, imagina todo tipo de pessoa que você não gostaria de ter perto de você. Esse tipo de pessoa foi que entrou dentro da caverna de Adulão. Eu fico tentando imaginar essa cena, porque Davi foge de Saul e vai parar dentro da caverna. E dentro da caverna de Adulão, imagina, uma caverna é um lugar escuro. Davi na caverna de Adulão, um lugar escuro. E de repente, daqui a pouco ele começa a escutar um barulho aqui, outro barulho ali, ele escuta outro barulho ali, e aquilo vai mexendo com os sentidos de Davi, ao ponto de Davi falar, eu preciso acender uma luz aqui para ver o que está acontecendo. E quando Davi acende a luz dentro da caverna de Adulão, aquele lugar que estava escuro, ele percebe que tinha
um punhado de gente. Tinha muitas pessoas à sua volta. E aquelas pessoas estavam se ajuntando a Davi. O texto vai dizer que Davi se fez líder dessas pessoas. O que acontece ali, irmão? Davi tinha um DNA diferenciado. Davi tinha um DNA de guerreiro, um DNA de um homem de Deus. Porém, quando ele começa a viver a sua perseguição, ele vai parar na caverna de Adulão. Na caverna de Adulão, é como se, naquele momento que ele entrasse ali, a frequência de Davi fosse alterada. A frequência de Davi mudou. No momento que a frequência de Davi muda, ele atrai não aquilo que ele fala, mas aquilo que ele é. Você não atrai para a sua vida o que você declara simplesmente. Você atrai aquilo que você é. Assim como você se vê na sua mente, no seu coração, assim você é. Por isso que o Evangelho é poderoso. O Evangelho é uma transformação interior que afeta o nosso exterior. Agora, Davi, ele, por um momento, ele se desregula, sua frequência interna muda, ele começa a ter uma frequência errada e essa frequência emana de você. Por isso, você não atrai o que você quer, simplesmente, mas aquilo que você é. Você pode ter uma declaração certa, mas carregar um sentimento errado. Sua declaração pode ser positiva, mas você pode estar cheio de tantos pensamentos errados, tóxicos, desalinhados, que isso vai fazer com que a sua frequência mude. Então, se a sua frequência é alterada de forma negativa, você atrai para você coisas negativas, pessoas negativas, situações, circunstâncias negativas, momentos negativos. Está entendendo? Então, quando eu imagino, Davi acende a luz, e quando ele olha, ele tinha um punhado de pessoas ali, mas era muita gente. A Bíblia fala que era em torno de 500 pessoas, 500 homens, endividados, amargurados, tristes. E naquele momento, o que Davi faz? Ele recobra o sentido. É como se ele virasse uma chave e ele falou, opa, o que está acontecendo? Por que eu estou atraindo esse tipo de pessoa? Porque eu estou me tornando esse tipo de pessoa. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me autorregular novamente. E Davi começa a se autorregular e o DNA do guerreiro é novamente regulado. E Davi começa a liberar uma nova frequência. E é tão interessante, por que eu estou te falando isso? Porque os pobres, endividados, amargurados, os mais rejeitados de Israel daquele tempo, eles se tornaram o exército de Davi. O maior exército, o melhor exército que Israel teve em todos os tempos. Aqueles que fizeram os feitos mais notáveis, aqueles que fizeram feitos que os homens olhavam e falavam assim, meu Deus, como esses homens conseguem fazer isso? Mas o que levou aqueles homens a sofrer uma transformação tão poderosa? O líder que eles tinham. O líder, porque Davi tinha um DNA diferenciado. Então, quando Davi ele recobra o seu sentido, ele fala, opa, eu estou na frequência errada, deixa eu ajustar. Hoje a gente não vê isso mais, mas as pessoas mais antigas, elas lembram do rádio. O rádio você tinha que sintonizar. Então é como se Davi tivesse feito, ele tivesse sintonizado na estação certa. Ele começou a receber novamente a frequência certa dos céus e ele começa a liberar aquela frequência e a frequência que Davi libera começa a afetar o DNA daqueles que estavam com ele dentro da caverna de Adulão. O DNA deles foi transformado. Por quê? Amargurados, rejeitados, endividados, totalmente fodidos, digamos assim, eles se tornaram um grande e poderoso exército. Você consegue compreender isso, irmão? Consegue entender isso? O DNA que Davi carregava afetou. Era importante não só para a sua liderança, mas para a vida dos seus liderados. Seus liderados recebiam a partir do DNA que Deus colocou, o DNA espiritual de Davi, que Davi carregava. Isso fluía da vida dele, sobre a vida dos seus liderados. O que isso vai falar para nós, né? Veja bem,
Verso 10. Eles apoiaram firmemente o reinado de Davi. Eles vieram e reconheceram, vieram e ungiram Davi. O que isso nos mostra? O avanço de um chamado depende de quem sustenta as mãos de um líder. Quem sustenta. Sem alianças verdadeiras não há governo, não há crescimento, não há expansão. Então, todo líder, ele precisa de quê? De pessoas verdadeiras que vão estar à sua volta, sustentando as suas mãos, ajudando ele a avançar na caminhada, naquilo que Deus colocou no seu coração. Verso 13. Olha o que fala no verso 13. Aleluia. Estava com Davi quando os filisteus se reuniram para a batalha em Pas-damim e atacaram os israelitas numa plantação de cevada. O exército israelita fugiu, mas Eleazar, bem-vindo à tarde, mas Eleazar e Davi mantiveram sua posição no meio do campo e derrotaram os filisteus. O Senhor os salvou e lhes deu grande vitória, uma grande vitória. O que isso aqui mostra, irmão? Veja bem, eles foram cercados, todo o exército fugiu. Aí, quem que fica? Fica Eleazar e Davi. O que isso fala para mim e para você? Ficar quando todos vão embora é o que define guerreiros reais. Por quê? Bom dia, Tati. Haverá momentos de uma luta muito diferente da luta do dia a dia, onde haverá uma luta mais acirrada e muitas vezes a pessoa olha para aquilo e fala, rapaz, se eu ficar eu vou morrer. Aí o que acontece? Todos fugiram, fica Eleazar e Davi. Então ficar quando todos vão embora é o que define os guerreiros reais. O que mostra também? Permanecer em meio ao caos gera vitórias extraordinárias. É aquele momento onde as coisas se tornam mais difíceis e dá vontade de desistir, mas aí você fala, eu não vou pular do barco, eu vou continuar aqui. Então é nesse momento, quando você permanece, né, as vitórias se tornam mais extraordinárias. As vitórias vêm de uma forma incomum. 1 Crônicas, no verso 11 e no verso 18. O que fala aqui? Então, no verso 17 fala assim, ó, Davi comentou, como seria bom beber a água pura do poço que fica junto ao portão de Belém. Então os três atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram a água do poço junto ao portão de Belém e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a no chão como oferta ao Senhor. Verso 19. Que Deus não permita que eu beba dessa água, exclamou. Ela é tão preciosa quanto o sangue destes homens que arriscaram a vida para trazê-la. Davi não a bebeu. Esses são exemplos dos feitos desses três guerreiros. Davi tinha guerreiros que amavam tanto a vida dele, que zelavam tanto pela vida dele, que no momento Davi, ele estava assim, ele falou assim, que vontade de beber a água que tem no poço tal. E o poço ficava atrás do destacamento do inimigo. Imagine que tinha um exército inimigo e o poço dessa água que Davi tinha falado ficava atrás. O que aqueles três guerreiros, homens de Davi, fizeram? Eles saíram e foram e passaram pelas fileiras do exército inimigo e foram atrás das fileiras, pegaram a água, trouxeram e entregaram a Davi. Naquele momento, Davi pega essa água, ele não bebe essa água. Não bebe. Ele pega aquela água e ele derrama. Ele fala, eu não vou beber isso. Essa água custou muito caro. Essa água teve um preço muito caro. Eu vou dar essa água de oferta para Deus, porque ela tem um valor muito alto. Davi entrega essa água. O que isso fala para mim e para você, meu irmão? Fala assim, alguns presentes são tão sagrados que só podem ser devolvidos a Deus. Existem coisas tão preciosas. Aquela água que Davi recebe dos seus homens era algo que tinha um extremo valor, um extremo peso. Adriano, não era água, não. O preço que aquela água teve foi um preço muito alto. O maior culto é a renúncia. Davi, quando ele renuncia de tomar aquela água que ele tinha mostrado desejo no primeiro momento, o que ele estava comunicando? Ei Deus, toma essa água para o Senhor. Ele entrega aquela água de oferta
para o próprio Deus. No verso 22, a gente continua aí, vamos chegar no verso 22. Olha o que fala. Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente de Cabizel. Realizou muitos feitos heróicos, como matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, num dia de neve, ele perseguiu um leão até a cova e o matou. Irmão, presta atenção. Perseguir um leão no dia comum, no tempo comum, já é muito admirável. A pessoa perseguir um leão. Esse homem, ele perseguiu um leão no tempo da neve, quando estava nevando, quando tinha mais dificuldade no seu transitar, no seu caminhar. Aí, o que acontece aqui? Verso 23. Uma vez com apenas um cajado, ele matou um guerreiro egípcio de 2,25 metros de altura, armado com uma lança da grossura de um eixo de tecelão. Benaia arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feitos como este tornaram Benaia tão famoso quanto os 3 guerreiros mais valentes de Davi. O que esse texto aqui fala, né? Está mostrando para nós. Benaia matou um leão numa cova em um dia de neve. Ousadia radical desbloqueia testemunhos sobrenaturais. Um homem extremamente ousado, porque matar um leão no dia comum já é um sinal de muita valentia, de muita ousadia. Mas ele matou num dia diferente, um dia que já tinha uma dificuldade extra acrescentada. Só quem enfrenta leões em dias difíceis vai carregar essa autoridade. Ele era um dos homens destacados do exército de Davi, porque pela coragem que ele manifestava, pelo espírito que ele manifestava durante os momentos da guerra. Sétima coisa que a gente vê aqui está em 1 Crônicas 12, no verso 2. 1 Crônicas 12, no verso 2. O que está falando aqui? Só um minutinho. Crônicas 12, no verso 2. Todos eles eram guerreiros, eram arqueiros habilidosos, capazes de atirar flechas com arco ou pedras com funda, tanto com a mão esquerda como com a mão direita. Eram todos parentes de Saul, da tribo de Benjamim. Esses homens que são citados aqui, eles eram arqueiros habilidosos, destros e canhotos. Ou seja, crises são campos de treinamento para habilidades espirituais refinadas. Aí eu não quero viver a crise, eu não gosto de estar na crise. Irmão, mas toda crise é um momento de refinar, toda crise é um momento de ser lapidado. Então, não gostar de crise é comum, mas quando você passa por esses momentos de crise, de adversidade, são momentos de refinamento, são momentos de transformação, onde Deus quer te polir, onde Deus quer remover de você certas coisas, para que coisas que Ele tem, para que você possa receber, sejam lhe entregues. É como que um esvaziar da mochila, é quando você para e começa a tirar o peso, as coisas extras que foram acumulando-se na jornada, enquanto você caminhava, enquanto você avançava, as muitas coisas, você vai se desvencilhando dela, você vai se desembaraçando dessas coisas para que você possa receber as coisas que você precisa no novo tempo. Quem se adapta, vence. É quem se adapta, é quem se prepara, quem está sempre apto a passar por uma adaptação. As coisas têm que ser sempre do meu jeito. Não. Você vai entender que as pessoas não estão aqui para fazer a sua vontade. Você não é Deus. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É o reino de Deus, não o reino do eu. Então, é quando você entende que a adaptação ela é necessária. Você precisa se adaptar, você precisa passar por um tempo de ajuste. 1 Crônicas 12, no verso 14, o que fala? Esses guerreiros de Gade eram comandantes do exército. O mais fraco deles era capaz de enfrentar 100 soldados e o mais forte era capaz de enfrentar 1000. O que está falando aqui? O mais fraco deles enfrentava 100. O menor, o mais fraco,
ele conseguia enfrentar 100. E o mais forte, aqui nós estamos falando dos gaditas, o povo de Gade. Quem são esses? Abre um parêntese só para você entender o nível de força espiritual e de força física que esses homens carregavam. Quando você vai lá no Novo Testamento, quando Jesus ele encontra o endemoniado gadareno, lembra disso? Conhece esse texto? O endemoniado gadareno. Quem era o gadareno? O gadareno era um gadita que estava aprisionado por espíritos imundos. Então, o que é que acontece? O que é que esse texto mostra? Aqui, quando você vê que o menor valia por 100, o maior por 1000, você entende a força sobre-humana que o gadareno, lá do Novo Testamento, que Jesus liberta ele, tinha a força descomunal, porque ele tinha isso no seu DNA. Era uma força que vinha como uma bênção do seu DNA. A autoridade espiritual, veja bem, não é sobre força física, mas é sobre a dimensão do espírito que nós carregamos. Há muitas pessoas que você olha e pensa assim, são fracas, são frágeis, mas você só vai saber da fragilidade e se realmente essa pessoa é fraca no dia da adversidade, no dia da dificuldade, como ela reage, como ela se manifesta, porque a dimensão do espírito, ela não consegue ser percebida de uma forma tão comum, mas o dia da dificuldade, ele faz com que isso saia para fora. O dia da adversidade faz com que essa força que cada um de nós carregamos, ela saia para fora. É tipo aquilo, quando eu era mais novo, quando passava por apertos, você consegue tirar força de onde você não sabe que tem para fazer coisas que você não sabia que poderia fazer. O que é isso? Por exemplo, eu lembro uma vez, eu estava passando por uma rua no bairro e, de repente, era uma época onde esses cachorros pitbull, tinha muita notícia deles fazendo estrago, machucando e até matando pessoas pela sua ferocidade. Aí o que acontece? Eu entrei numa rua e quando eu entrei, estava andando tranquilo assim, de repente tinha um portão aberto e saiu um pitbull a 1000 por hora. E ele saiu, ele olhou para mim e veio na minha direção. E quando ele veio para minha direção, eu arrumei uma correria, eu saí correndo. Eu olhava algum lugar para que eu pudesse subir para me esconder. E eu vi uma árvore, só que os galhos eram muito altos. Eu não sei o que eu fiz, eu sei que eu consegui subir uma árvore que, no meu momento natural, eu duvido que eu subiria. Mas como eu estava em apuros, como eu estava no momento de dificuldade, eu corri e me lancei naquela árvore. Quando eu vi, eu já estava lá em cima. O cachorro ficou aqui embaixo latindo e o dono apareceu, pegou o cachorro e levou embora. Mas eu consegui subir em um lugar que eu não sabia que eu conseguiria, eu não sabia nem que eu tinha habilidade para subir naquele lugar. Mas o momento da adversidade manifestou essa força. Então, é isso que acontece. É isso. Aí, você consegue fazer coisas que você não sabe que consegue fazer em momentos de dificuldade. 1 Crônicas 12, no verso 18, fala assim: o Espírito veio sobre Amassai e ele disse, somos seus, Davi. O que mostra nesse texto, né? Quando alianças são guiadas pelo Espírito, não há traição. Quem que gerou essa aliança, essa conexão espiritual? Foi o próprio Espírito Santo, porque Davi estava sendo levantado como rei sobre todo o território de Israel. E quando ele recebe o trono sobre todo Israel, o que acontece ali, irmão? Ele começa a atrair as pessoas que começaram a formar aliança com ele. E uma dessas pessoas, né, 1 Crônicas, aqui, no capítulo 12, no verso 18. Quem era, né, Amassai? Ele era do povo de Benjamim. Então eles vieram. Em momentos difíceis achamos força que nunca imaginamos. Justamente, Marlene, justamente. O que isso mostra? Quando alianças são guiadas pelo Espírito de Deus, não haverá traição.
São conexões que são alinhadas pelos céus, são bilhetes de ouro, são conexões de ouro. Agora, 1 Crônicas 11, no verso 3, vamos voltar aqui. 1 Crônicas 11, no verso 3. Isso aqui é muito importante, irmão. Fala assim, ó, então ali em Hebrom, Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel. E elas ungiram o rei de Israel conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Ou seja, aquilo que Samuel falou lá atrás, dentro da casa do pai de Davi, na casa de Jessé, que Davi seria rei sobre todo Israel, anos se passaram, perseguições se passaram, dificuldades se passaram, mas a palavra se cumpriu. Chegou o tempo do cumprimento da palavra, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Uma vez liberada, são como soldados no mundo espiritual que vão trabalhar para construir, para cooperar, para fazer com que aquilo que foi falado realmente aconteça. Aí, o que isso nos fala? Davi fez um acordo diante do Senhor. Todo reinado visível nasce de um pacto secreto com Deus. O que acontece com Davi no primeiro momento foi algo que foi feito de forma secreta. Apenas pessoas íntimas sabiam da unção que Deus tinha colocado sobre a vida de Davi. Mas no tempo, isso foi sendo estabelecido de forma natural. Aquilo que foi falado no secreto começou a ganhar espaço, manifestação pública. Então, o que isso fala? Sem altar secreto não há um trono legítimo. Davi, ele não só recebeu essa palavra, mas ele guardou essa palavra e ele carregou essa palavra por toda a sua vida. Aí nós chegamos aqui no Novo Testamento. No Novo Testamento nós estamos na passagem quando o barco de Paulo havia naufragado e todos aqueles homens, eles se apegaram a tábuas e eles conseguiram chegar até a praia. E todos sobreviveram como Deus tinha dito para Paulo que aconteceria. Agora, o que acontece naquele momento que Paulo e aquelas outras pessoas, eles chegam na praia, né, eles chegam na ilha de Malta. O que acontece? O texto vai falar assim, uma vez salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. Verso 3. Verso 2 fala assim, ó, o povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizemos uma fogueira na praia para nos receber. Eles acabaram de sair do mar, estavam com frio, estava chovendo. Eles constroem uma fogueira. Agora, preste atenção no que acontece. Verso 3. Verso 3. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu sua mão. O homem tinha acabado de sair do mar, irmão. O barco tinha naufragado. Ele chega na terra, eles estão fazendo uma fogueira. E Paulo, quando ele vai colocar o fogo, enquanto ele colocava fogo na fogueira, uma cobra sai da fogueira e morde Paulo. Aí, qual é a reação das pessoas, né? Porque, o cara era prisioneiro. Ele estava no barco, o barco afundou. O que eles pensaram? Deus está querendo matar esse cara. Tem algo que quer realmente matar esse cara, porque ele acabou de sair de um naufrágio, ele sobreviveu, ele está na terra seca, e quando ele chega na terra seca, a primeira coisa que acontece com ele é uma cobra morder ele. Verso 4 fala assim, quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, porque então, presta atenção, não foi uma mordidinha assim e saiu, ela mordeu e segurou. E Paulo deve ter andado com a cobra assim, pendurada na mão dele. Quando eles viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, sem dúvida, ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu mal nenhum. O tempo se passou, irmão. Né? Eu fico imaginando, depois que a cobra foi lançada no fogo novamente, Paulo senta e as pessoas ficam observando ele. Tipo assim, que hora que ele vai cair e morrer? Que hora que ele vai dar para trás? Que hora que ele vai bater as botas? Só que o que acontece? Quem tem promessa viva não morre no veneno do ataque. Quem tem promessa de Deus não vai morrer pelo veneno do ataque. Seja espiritual ou seja no natural. Deus preserva
propósito, não só a vida. O propósito que cada pessoa carrega. Quando você está dentro do seu propósito, irmão, quando você decide viver o propósito de Deus, o que acontece? Não importa o que se levante, Deus vai guardar a sua vida. Quando você vai lá na história de Pedro, Pedro em Atos, ele estava dentro de uma cela e ele estava com promessa de morte. Ele ia morrer no outro dia pela manhã. Era noite. Se você sabe que você vai morrer no outro dia de manhã, que eles vão vir te matar, você nem dorme. A palavra fala que Pedro dormia. Pedro dormia. O anjo entra ali dentro, bate na coxa de Pedro e fala: ei, acorda. Acorda por quê? É hora de ir embora. Acabou a hospedagem aqui. Vamos embora. Fique de pé, vista sua roupa e vamos. Por que Pedro dormia de uma forma tão tranquila se no outro dia ele tinha uma sentença de morte sobre a vida dele? Por quê? Porque ele tinha uma promessa. Quem tem promessa, quem guarda a palavra, veja bem, a palavra que você guarda, te guarda. Pedro guardava a palavra da promessa, e a promessa era que ele não morreria daquela forma que foi dita que ele morreria, mas que ele viveria para realmente cumprir tudo aquilo que Deus já tinha falado sobre ele. Então, ele sabia que não era a hora da sua morte, então ele descansou. Agora, o que acontece? Paulo tinha um propósito da parte de Deus. Paulo sabia que ele estava ali para ir até César. Ele não tinha chegado até César ainda. Então, a cobra mordeu Paulo, ele joga ela no fogo, senta e fica de boa. Como, tipo assim, isso foi um arranhão. Isso é mais uma marca para mim contar para as pessoas daquilo que acontece na vida de quem caminha debaixo da proteção do Senhor. No verso 6, fala assim, ó: o povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, eles mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um Deus. No primeiro momento, o povo ficou torcendo, falou: vai cair, vai morrer, vai cair, vai morrer, vai bater as botas e a gente vai enterrar. Esse cara é um assassino. Só que o tempo passou. Passou 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora e nada aconteceu. Aí eles mudaram a opinião que eles tinham a respeito de Paulo. Eles pararam de olhar e falar: Paulo, esse cara é um assassino. Eles começaram a olhar e falar assim: não, acho que esse cara é Deus. Deve ser um Deus. Sobreviveu ao mar, chegou aqui, a cobra mordeu e nada aconteceu. Esse cara não é assassino, esse cara é um Deus. Foi isso que eles começaram a dizer. O que nós entendemos com isso? Presta bem atenção. O fruto visível redefine a opinião daqueles que te criticam. Aquilo que você manifesta, aquilo que você carrega, quando isso se torna mais tangível, né, as pessoas que te criticam, elas vão ser silenciadas. Então, viva para provar e não para convencer. Não fique querendo convencer as pessoas. Prove, mostre para elas aquilo que Deus colocou dentro de você. Revele aquilo que Deus colocou dentro da sua vida. Né? Aí, no verso 8, olha o que acontece. Aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e disenteria. Paulo entrou, orou por ele, impondo as mãos sobre a sua cabeça, o curou. Então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. O que esse texto vai falar para mim e para você? Que a cura abre portas para honra. A cura abre portas para a honra. Por quê? Existem momentos que nós vamos ver na caminhada de Cristo, na vida de Cristo, quando ele estava aqui na terra, que ele não pôde curar muitas pessoas porque ele não era honrado. As pessoas olhavam e descriam dele. Mas aqui, Paulo, como um servo de Deus, um enviado do reino, ele chega na ilha de Malta e Públio, que era uma pessoa influente ali, ele estava doente, passando mal. Paulo entra, impõe as mãos, ministra a vida dele e ele é curado. O que acontece a partir daí? Paulo começa a receber um cuidado especial. Paulo atrai sobre ele um cuidado especial. O que isso fala, irmão? Milagres destravam honra e provisão. Quando Paulo manifesta aquilo que ele carregava, ele começa a atrair a honra da ilha toda e provisão que ele, mas também que aqueles homens que estavam com ele, que estavam levando ele preso, precisavam.
Presta atenção, Paulo, como homem de Deus, ele tinha um cuidado de Deus não só sobre ele, mas que ele conseguia atrair um certo cuidado e favor, que cuidava até daqueles que estavam carregando a vida dele para levá-lo para o seu destino. Onde há cura, haverá também favor. Onde há manifestação da cura, do poder de Deus, irmão, porque quando pessoas estão sendo curadas, é o poder de Deus que está sendo manifestado. Aqui no verso 28, no capítulo 28, no verso 10, vai falar de que no fornecimento que eles começaram a receber, toda a ilha começou a abençoar, né? O texto fala assim, ó, como resultado, depois que ele foi curado, o pai de Públio, que estava doente, foi curado. As pessoas doentes de toda a ilha começaram a vir até Paulo. E Paulo virou o SUS da ilha de Malta. Paulo começou a impor as mãos e as pessoas começaram a receber a cura daquilo que Paulo estava liberando. O verso 10 fala assim, ó, como resultado fomos cobertos de presentes e honras. Chegada a hora de partirmos, o povo forneceu todos os suprimentos necessários para a viagem. Eles receberam uma provisão para a sua viagem, que eles precisavam fazer. O que isso fala? Que o propósito obedecido atrai suprimento sobrenatural. Eles chegaram ali, irmão, sem nada, porque tudo foi perdido no mar. Mas, a partir da vida de Paulo, eles conseguiram estabelecer um tempo precioso. Eles estiveram naquela ilha não como pessoa, não como náufrago. Aquele filme um filme que tem do náufrago do homem que o barco naufraga e ele chega numa ilha e fica ali sozinho, desesperado. Paulo com estes homens recebeu favor através da vida de Paulo, daquilo que ele carregava, daquilo que ele manifestava. O texto fala, nos forneceram tudo o que precisávamos. Isso fala de quê? O propósito obedecido atrai suprimento sobrenatural. 28, no verso 31. Olha o que Paulo faz. Verso 30 fala assim, ó, durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma a próprias custas. A todos que o visitavam, ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo, sem restrição alguma. Aqui Paulo já tinha chegado em Roma, ele já tinha seguido viagem, ele fica na ilha de Malta por volta de 3 meses e depois eles vão para Roma. Quando chega em Roma, Paulo faz o quê? O que ele sabia fazer, o que Deus tinha chamado ele para fazer. E ele volta a pregar. O texto fala, todos que visitavam ele recebia. Porque todo mundo queria saber quem era Paulo. A fama de Paulo começou a crescer. O nome de Paulo começou a ser soprado em toda Roma. Aí o texto fala, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição alguma. O que nós aprendemos aqui? A mensagem viva, ela não se adapta à plateia. Paulo nunca mudou sua pregação. Ele nunca mudou, mas ele sempre onde ele chegava, a pregação dele era a mesma, era uma pregação única e verdadeira, unilateral. Ele sempre trazia essa mensagem com o quê? Com confronto e com ousadia. No texto de Salmos de hoje, veja bem, irmão, verso 1 ao 3 de Salmos, o que vai falar aqui? Fala assim, ó. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, anunciarei as maravilhas que fizeste. Por causa de ti me alegrarei e celebrarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Meus inimigos recuaram, tropeçaram e morreram diante de tua presença. O que Davi está falando aqui? Louvarei de todo o coração. Os meus inimigos recuam. O inimigo recua diante de quê? Da verdadeira adoração. Quando o nosso coração se quebra em adoração, quando nós nos derramamos em adoração, o que isso acontece? Isso cria um escudo de proteção à nossa volta e faz com que todo ataque do inimigo seja recuado. Então, eu estou sendo muito atacado pelo inimigo nesses dias e de repente você está preso em afazeres, em ansiedades, em rotinas desnecessárias. Pare, estabeleça um tempo de adoração. Cultive um tempo de adoração. Crie um ambiente de adoração, uma atmosfera onde realmente o próprio Deus se manifeste e que esse escudo espiritual ele possa ser estabelecido
nesse tempo de adoração, que os seus inimigos eles possam bater nesse escudo, eles possam ser repelidos, eles possam recuar. É isso que é importante. O louvor para nós, irmão, é como um escudo. O louvor, ele tem sobre nós um efeito como de escudo. Verso 10 fala assim, ó: quem conhece teu nome, confia em ti, pois tu, Senhor, não abandona quem te busca. Quem conhece o nome de Deus, confia nele. Pois tu, Senhor, não abandona aquele que te busca, não ficará sozinho. O que esse texto fala? Quem conhece o teu nome, confia. Conhecer Deus gera confiança que resiste ao medo. O medo, irmão, é uma emoção. Existem duas conotações para o medo. Tem o medo emocional e tem o medo espiritual. O espírito do medo. O que acontece? Quem confia no Senhor vai repelir o medo, vai regular a emoção vai ser regulada, mas o espírito do medo, ele é quebrado. Quando eu coloco a minha confiança no Senhor, quando eu olho para o Senhor e declaro: Pai, a minha confiança está em Ti, o meu coração confia em Ti, o que acontece? Eu vou repelir todo e qualquer medo. Chegamos no Provérbios de hoje. O provérbio de hoje é o provérbio 19, 1 e 2. Olha o que fala. 1, 2 e 3. Fala assim: é melhor ser pobre e honesto do que ser desonesto e tolo. Está falando o que aqui? Que o caminho rápido, sem integridade, vai te levar à ruína. O que é o caminho rápido? Tem pessoas que ficam... a vida dessas pessoas é buscar atalho. Ela sempre está procurando um atalho para a prosperidade, um atalho para se dar bem. Ela nunca quer crescer, aprender, passar por um processo. São pessoas de atalho. E de repente você é ou conhece alguém que é esse tipo de pessoa, que vive procurando um atalho e não tem chegado em lugar nenhum, porque o texto fala que o quê? É melhor ser pobre e honesto do que ser desonesto e tolo. Por quê? O caminho rápido, sem integridade, te leva à ruína. Você pode até conseguir construir algo no seu jeitinho, na sua gambiarra, porém, isso não é uma casa que foi edificada na rocha. Isso não é uma casa que carrega a verdade. Não tem um fundamento correto. Então, é uma casa que, no tempo, ela vai se arruinar. No tempo, essa casa, ela vai cair. No tempo, essa casa vai afundar. É quando você vai usar aquele jargão: a casa caiu. Por quê? Porque é uma casa que foi edificada sem princípios, sem valores, sem um fundamento sólido. Então, não presta. Agora, presta atenção: se você estiver construindo uma casa, se você estiver em uma obra, construindo uma casa, você quer que o defeito dessa casa apareça depois que a casa está pronta ou no início, quando a obra começou a ser executada? Que hora que você quer que o defeito apareça? Se você for uma pessoa sábia, você vai querer que o defeito apareça no início, porque o custo do reparo é menor. Agora, quando se deixa avançar e muito a construção, o que você vai perceber? Que depois de um tempo, quando a obra já estiver ali na fase de acabamento, ou até depois que o acabamento já foi feito, o custo do reparo é muito maior. O gasto, tanto financeiro, físico, de todas as esferas, ele é muito maior. Então, é interessante, porque nós estamos hoje no 11º dia da nossa leitura. Estamos só no dia 11. Irmão, se existe algo na sua vida que está sendo edificado, e você é uma pessoa que busca jeitinho, busca maneiras sorrateiras, desonestas para edificar algo, de repente você é uma pessoa que sempre procurou atalhos, sempre procurou caminhos errados, oportunidades. Existem portas que são portas de ilusão. Pessoas olham, né? Elas olham e falam assim: isso parece bom, isso parece muito precioso. Só que no momento que você entra pela porta da ilusão, a sua vida se torna uma desilusão. Você entra na porta dos desesperados. Então, vale a pena caminhar de maneira certa, viver o processo? Vale. Por quê? Por mais que seja mais demorado, você está construindo algo sólido, algo que permanece, algo que não cai
quando vem uma chuva, quando acontece um terremoto, uma casa que permanece, porque ela tem princípios, ela tem fundamento. Porque, veja bem, o caminho rápido sem integridade te leva à ruína. Velocidade sem direção é ir para voltar. Quantas vezes você conhece pessoas que até foram, você fala, não, foi rápido, conseguiu conquistar as coisas rápido, né? Porém, ela bate e volta. Por quê? Velocidade sem a direção, sem fundamento, sem um princípio correto é assim. É correr muito e não chegar a lugar nenhum. Quantas pessoas você conhece que andam tão apressadas, sempre debaixo de uma aceleração, não do espírito, mas da alma, e não chegam a lugar nenhum? Verso 2 aqui, de Provérbios 19, fala assim, ó, de nada adianta o entusiasmo sem o conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. O que esse texto está falando aqui? O 3 fala assim, o insensato arruína a própria vida e depois se ira contra o Senhor. A pessoa que busca o jeitinho, sabe, Marlene? A pessoa que está vivendo uma vida sem integridade, ela vai arruinar a própria vida. A Bíblia aqui chama ele de insensato. O insensato sabe arruinar sua própria vida. Só que o que é que acontece? Depois que ele faz isso, ele coloca a culpa em Deus. A culpa é de Deus que você foi lá e fez a coisa errada? Não, a culpa é sua. Tem que ter autorresponsabilidade nessa hora. Presta bem atenção. Colheita ruim não é culpa de Deus. A colheita ruim que cada homem colhe não é culpa de Deus. Toda colheita revela a semente. Toda colheita revela a semente. Qual semente você plantou? Ela é vista na sua colheita. Toda colheita revela a semente que foi plantada. Então, abra o seu entendimento hoje. Se você não gosta da colheita da vida que você está tendo, o que precisa acontecer? Precisa mudar o tipo de semente. Quem não gosta do que colhe tem que aprender a lançar novas sementes. Porque, irmão, tem um verso que é tão poderoso, em Gálatas ou Efésios, me foge aqui. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. De Deus não se zomba. Irmão, quem planta, sabe, com falta de integridade, vai colher ruína. E quando chegar a hora de colher, não adianta culpar a Deus. Você não pode terceirizar aquilo que foi responsabilidade sua. Presta bem atenção. Se tem algo que eu e você, todas as pessoas na face da terra hoje, têm em suas mãos, é algo que nós chamamos de semente. Você pode não ter ainda a colheita que você quer, mas você tem a semente que você precisa, que se for plantada, semeada com sabedoria, essa semente ela vai transformar-se em uma colheita. Você não tem poder sobre a sua colheita. Você não sabe como nem quando pode colher, mas você tem poder sobre a semente que está na sua mão. O que você tem que ter sabedoria para fazer? Saber reconhecer solos que são férteis, solos abençoados, o tipo da terra que você está plantando, semear ali com graça, plantar essa semente. Porque, veja bem, de repente hoje você fala, Adriano, eu não... O triste, sabe o que é? Que pessoas não conseguem ver e reconhecer a semente que elas têm. Mas eu posso te afirmar em Cristo que todos nós temos uma semente no dia de hoje. Sexta-feira, 11 de julho de 2025. Você tem uma semente, eu tenho uma semente. Aí, o que acontece? Eu não tenho a colheita, mas eu tenho a semente. Mas o que vai liberar a minha colheita é a minha semente. A semente tem potencial dentro dela para liberar colheitas. Presta atenção. Quando você tem uma semente de melancia, você pode plantar essa semente. Quando você colhe, se você colher uma melancia, se você abrir aquele fruto, partir no meio e começar a contar ali dentro, você vai encontrar um número muito maior, um número estratosférico de sementes de melancia que vieram a partir de uma semente.
o potencial de uma semente. Quando você olha uma semente, dentro de uma semente existe um pomar. Uma semente é capaz de liberar do seu interior um pomar. Então, há um poder na semente. Seja responsável pela semente que você planta. Plante com sabedoria. Escolha uma boa terra. Plante essa semente. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele colherá. Você guarde isso no dia de hoje. Que possamos finalizar, nessa manhã com isso. Deus não se zomba, irmão. Pode ficar em paz. Se você plantou uma semente correta em uma boa terra, você vai ter a alegria da colheita. Eu quero declarar sobre a sua vida que nesse segundo semestre, sua colheita vai chegar. A colheita daquilo que você tem semeado no Senhor. Ele não é aquele que se deixa zombar. Pai, eu confiei em Ti, eu segui a direção do Senhor, eu semeei. Sua colheita está guardada nele, ela vai chegar. Continue confiando, agradecendo. Agora presta atenção, quem semeia constantemente tem colheitas contínuas. O que determina você de colher a todo tempo é semear a todo tempo. Se você se torna um semeador no reino, você vai viver tempos de colheitas contínuas. Quando do nada vai aparecer uma colheita, quando do nada vai aparecer uma outra colheita. E no dia que você tiver uma percepção, você vai entender que essas colheitas, elas são nada mais, nada menos do que sementes que você tinha que em determinado momento da sua caminhada você semeou. Semeou com o coração certo, semeou com a atitude certa, semeou com integridade. Então não vai ser uma semente que vai te arruinar, mas vai ser uma semente que vai te alegrar. E você vai ter seus celeiros cheios. Eu declaro isso. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã. Quanta verdade a tua palavra nos traz. Quantos ensinamentos a tua palavra nos inspira. Senhor, alinha o nosso coração. Nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito, eu sei que ninguém que está me assistindo, vai assistir, também tem essa perfeição. Mas a tua palavra, Pai, ela é como um espelho, e nós olhamos nele. E vemos nesse espelho aquilo que somos chamados a ser, aquilo que o Senhor espera que nós possamos fazer. E muitas vezes, quando olhamos, nos entristecemos, porque vemos algo que é muito maior do que nós. Mas a tua palavra nos chama a viver essa transformação genuína que vem de dentro para fora. Pai, a minha oração é que aqueles que estão acompanhando esse projeto de lermos a Bíblia em um ano, que a nossa vida seja transformada. Não venhamos ler por ler, estudar por estudar. Aqui não é questão, Pai, do que eu sei da Bíblia. É questão da transformação que a tua palavra é capaz de gerar em nós. E eu creio, Pai, que ao longo desses 11 dias, muitos de nós temos sido confrontados pela tua palavra. Tua palavra é como espada de 2 gumes, capaz de penetrar e fazer divisão entre juntas e medulas, de arrancar de nós aquilo que não faz parte do teu propósito, mas de estabelecer em nós aquilo que é. Pai, limpa o nosso coração, purifica nosso coração, a nossa mente, os nossos sentimentos, pensamentos, alinha os nossos planos, trabalha no nosso interior para que nós possamos refletir a verdade daquilo que nós estamos recebendo a cada dia. Que toda dureza no nosso coração, que toda dureza de serviço, que seja quebrantada. Possamos ser quebrantados pela tua palavra. Sabemos que onde a tua palavra é liberada, ela libera também transformação. Pai, nós queremos ver esse DNA espiritual de um guerreiro ser estabelecido em nós. Assim como Davi foi capaz de impartir na vida daqueles homens dentro da caverna o seu DNA espiritual, e aqueles homens foram transformados de homens de uma situação de vida tão difícil a homens extraordinários, a ser considerados guerreiros incomuns até os dias de hoje. Pai, que esse mesmo DNA venha sobre nós.
venha sobre a nossa vida, a nossa casa. Pai, eu quero declarar que toda frequência errada, ela seja sintonizada de maneira certa nessa manhã. A tua palavra diz que assim como o homem se vê no seu coração, assim ele é. Pai, que toda percepção pessoal, a maneira como nós nos vemos no nosso coração, ela possa ser alinhada nesse dia. Alinha a nossa visão interior. Que haja um sincronismo da nossa visão pessoal para com a visão do Senhor. Que possamos nos ver como o Senhor nos vê, não como o mundo diz que somos. E que possamos avançar, crescer. Eu declaro que esse segundo semestre é um tempo abençoado pelo Senhor. É um tempo de crescimento, frutificação, multiplicação. Tempo de portas abertas. Pai, eu oro nessa manhã e declaro que a terra se alinhe aos céus. Que tudo aquilo que os céus já liberaram, tudo aquilo que já foi liberado no trono do Senhor, que a terra ouça, obedeça e libere o seu incremento para nós. Pai, eu declaro que toda a provisão para esse dia não ficará retida. Declaro que contratos, respostas para esse dia de sexta-feira sejam liberados em nome de Jesus. Declaramos que toda resistência natural, espiritual é quebrada. Ativamos anjos nessa manhã. Eu declaro uma ativação no mundo espiritual de anjos do Senhor para trabalhar e corroborar a respeito dos filhos de Deus. Que eles comecem a trazer respostas do céu sobre a nossa vida. Pai, e declaramos o rompimento, declaramos o alargar das tendas, alarga as nossas tendas para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para todos os lados. Declaramos um tempo de crescimento. Pai, e o Senhor é aquele que trabalha na nossa colheita. Pai, aqueles que semearam com o coração reto e sincero. Pai, que a tua palavra possa se cumprir a cada dia. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Nós chamamos as colheitas no tempo certo, na estação certa, e ensina-nos a sermos semeadores intencionais, que possamos semear a cada dia da semente que o Senhor tem colocado. Pai, eu declaro sobre a vida de cada um olhos para reconhecer sementes que o Senhor tem colocado na vida, nas mãos de cada um. Que cada um seja responsável por semear a sua semente. E nós sabemos que o Senhor é fiel para gerar colheitas e para guardar essas colheitas para o tempo certo. Eu te agradeço pela vida da Marlene, pelo coração, pela disposição que tu tens colocado no coração dela e de cada pessoa que tem vindo aqui a cada manhã ver, assistir, participar, compartilhar. Pai, que aquilo que o Senhor tem colocado no coração de cada um não fique neles, mas transborde, vá além, que eles possam levar isso no seu local de trabalho, na sua casa, na sua família, com pessoas que o Senhor coloque pessoas ao longo do dia, pessoas que vão se aproximar, procurando respostas, buscando algo da parte do Senhor, e que cada uma dessas pessoas que tem participado aqui, elas possam transbordar da tua palavra, da tua presença, transbordar Cristo na vida dessas pessoas que vão se achegar. E eu peço ao Senhor, gera essas conexões, que possamos servir àqueles que se aproximam de nós, com a tua palavra, com a tua presença. Essa é a minha oração em nome poderoso de Jesus. Amém, Marlene? Amém, pessoal? Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Tenham um dia extraordinário, um dia abençoado. Que os anjos do Senhor sejam com você, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração nesse dia. Esteja sensível, deixe Deus falar, né? Deixe que as frequências dos céus, a frequência que sai da sala do trono, essa frequência ela possa mudar o seu interior, mudar seu coração, mudar sua maneira de sentir, sua maneira de se ver, mudar a sua maneira de caminhar no seu dia a dia, que você tenha um dia abençoado, um dia de muitas respostas, em nome poderoso de Jesus. Pessoal, amanhã é sábado, eu tinha, como é o segundo final de semana, né, que nós estamos, e eu decidi que amanhã eu vou fazer a live do mesmo jeito, amanhã, domingo, vamos estar aqui sábado e domingo também. O dia que eu não for estar, eu vou avisar antes, mas amanhã, sábado, eu vou estar aqui, no domingo também. Então, se você quer acordar amanhã às 6:30 da manhã, seja bem-vindo, eu vou estar aqui para juntos compartilharmos a palavra do Senhor.
porque isso edifica a minha vida, fortalece a minha vida, e eu creio que vai fazer isso também na sua vida, tá bom? Deus te abençoe, até amanhã.